Olá, gente, 25ª edição do Motorizando Podcast. Hoje, um convidado super especial, mas principalmente porque é uma empresa que nos orgulha muito, a todos nós cearenses, pelo desenvolvimento, pelo serviço que é prestado e pela referência que se tornou no mercado de blindagens. Está aqui no meu boné, Prestígio Blindagens, do meu amigo Marcos Pessoa. E nós vamos conversar com o Marcos logo depois da nossa vinheta, que hoje não é a Adélia, é o Carlos que está conosco. A Adélia foi mamãe e está em casa cuidando do seu bebê. Então, solta, Carlos, a nossa vinheta, por favor. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de estar conosco hoje no Motorizando Podcast. E é uma satisfação muito grande. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua pessoa, de como você começou no mercado automotivo e até chegar na Prestígio Blindagens. Bom dia, é um prazer nosso estar aqui no Motorizando com o meu amigo Everton, com o filho dele, Pedro. É muito prazer estar nesse programa. A respeito da Prestígio, né? Na verdade, o nosso começo foi com veículos. Nós começamos com a Monte Carlo Veículos em 1993, né? Na Antônio Salles, na Avenida Antônio Salles, em frente ao Colégio Salesiano. Sim. Foi o começo. E a partir de 2012, entramos no mercado de blindagem, através da Piquet Blindagens, que em 2015... A Piquet Blindagens era uma franquia ou era uma empresa sua, usando a marca da Piquet? Como é que era? Vamos lá. A Piquet em 2012, entender. Quando nós adquirimos a Piquet Blindagem, na verdade, ela não era uma franquia. O Nelson Piquet deu direitos para explorar alguns empresários no Brasil. E tinha algumas Piquet no mercado. Fortaleza, Rio, Salvador, Manaus, Belém, tinha alguns estados que tinham Piquet Blindagens. Então, começamos com a Piquet Blindagem de 2012. Quando foi em 2015, com a melhoria do mercado e crescendo, fizemos a nossa marca própria, que aí nós inauguramos a Prestígio Blindagem em 2015. Inclusive, Marcos, me permita só interromper um pouco. Eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, visitar, saber como é que é feito passo a passo, todos os processos. Você está de parabéns. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar mais como é que você estruturou não é Piquet, a Prestígio Blindagem. Perfeito. Quando fizemos essa nova planta em 2015, já fizemos com uma operação mais moderna, com linha de montagem, né? Então, a Prestígio Blindagem ela se transformou numa referência, não é no mercado nacional. Então, na época de 2015, era o terceiro maior pátio de blindagem no Brasil. Isso em 2015. Hoje já tem empresas maiores no mercado. E aí, com o advento de tecnologia, fizemos treinamento, temos uma parte de engenharia por trás da empresa. Então, fizemos realmente uma estrutura bem confortável para os clientes. Parece uma montadora, parece uma estrutura de uma montadora, não é isso? Que na verdade vocês desmontam o carro e montam novamente. Na verdade, é como se for um mercado que exige tanto uma organização, porque você está mexendo em carros com muita tecnologia. Carros caros. Então, hoje a Prestígio ela é homologada por fábrica, né? Nós temos ISO 9001 na produção. Nós temos 3 engenheiros de fábrica na produção. Então, a blindagem não é um negócio tão fácil, é um negócio complexo. Se for fazer realmente, se você quiser atingir níveis melhores com relação aos veículos, você tem que investir nisso. Marcos, você falou de homologação, né? Quando você faz qualquer alteração que você tira a característica original de fábrica do carro, às vezes até uma troca de uma lâmpada, você põe uma lâmpada de LED nos faróis, você já perdeu a garantia da parte elétrica toda do veículo. Quando você faz uma blindagem no carro, você perde a garantia? E como é que é essa homologação que você falou agora? É por uma parceria sua com alguma marca, alguma montadora? É interessante a sua pergunta. Na verdade, com relação à garantia, teoricamente, quando você mexe no carro, você perde automaticamente a sua garantia. O que acontece? Existem empresas que são homologadas pela fábrica. Aí sim, por exemplo, nós somos homologados pela multinacional Jaguar Land Rover. Então, todos os carros da marca Jaguar Land Rover, a nossa empresa blinda para todo o Brasil. Não perde a garantia. Não perde a garantia, né? Show. Então, é um projeto da fábrica,
onde a gente tem, obviamente, assessoria da fábrica, com os componentes. A fábrica, ela homologa produtos, ela homologa um vidro, ela homologa uma cola, ela homologa uma manta balística, que se chama de Kevlar. Então, são produtos homologados pela fábrica. E o projeto é da fábrica, a gente faz a execução do projeto deles. Então, com isso, a gente mantém a garantia da fábrica. Quando você não é homologado pela fábrica, o que tem para não perder a garantia são relacionamentos de concessionárias. Então, a nossa empresa... Uma parceria comercial exatamente, com as concessionárias, não é com a fábrica, concessionárias. Então, atualmente, nós temos hoje bastante concessionárias parceiras. Né? Então, quando tem um problema, obviamente quem vai bancar o problema vai ser a blindadora, obviamente com a ajuda da concessionária. Então, a nossa empresa hoje ela tem bastantes parcerias com várias das concessionárias do Norte e Nordeste. Para manter um padrão de qualidade numa blindagem, quais são os cuidados que a empresa tem que ter internamente para que quem está nos assistindo possa entender como é que é feito? Eu já vi um carro, já visitei a sua empresa, já vi a desmontagem, o carro praticamente é desmontado na totalidade, né? Depois vocês têm que montar o carro todo. Quais são os cuidados, a atenção que vocês têm, assim, muito detalhe nisso aqui, Everton, é muito criterioso isso aqui, é trabalhoso isso outro, enfim, para quem está nos assistindo entender como é que é feito esse processo, Marcos. Everton, o trabalho é um trabalho bem difícil. E você desmonta um carro que é feito por engenheiros, por máquinas, né, na verdade. Mas o principal é você receber no recebimento do seu veículo, né? Você tem que saber receber um veículo para blindar. Porque existem muitos problemas que são inerentes do carro, da característica do carro. Ou, às vezes, é um barulho que já tem na suspensão. Então, quando a gente recebe um carro para blindar, a blindagem já começa antecipadamente. Então, a gente faz um checklist muito bem feito, né? São com fotos, com vídeos. O carro vai na BR, o carro vai em calçamento para detectar alguns problemas que já estão no carro. Sim. Porque depois que você blinda, tudo de ruim é da blindagem, né? Eu sempre digo, coisa ruim foi a blindagem. Nunca acontece que era do carro. Mas a gente tem essa característica de fazer checklist faz um muito checklist bem feito. Registro, Exatamente. É um checklist muito bem feito. Passamos para os clientes. Quando os clientes... mas o meu carro tem esse arranhãozinho? Tem. Por quê? Porque a gente pega realmente o mínimo do mínimo do problema. Quando o cliente às vezes vai lá, volta, mas é só isso, eu disse, mas tem que ficar documentado. E depois que a gente blinda, vai dizer que o problema foi da empresa. E nessa visita que o papai foi, eu tive a oportunidade de ir também, eu estava até na faculdade, não lembro se foi em 2016, mais ou menos, que a gente foi lá, 2017, eu lembro que era bem recente, que você tinha montado a Prestige. E para mim serviu até quase como uma visita técnica ali, né? Eu finalizando a faculdade de administração e ter a sorte de conhecer sua empresa ali a fundo. A gente via que era realmente dividido por setores, cada detalhe ali muito bem dividido. Aí tem um detalhe de cor de camisa que o funcionário tem que usar no dia, né? Explica um pouquinho pra gente como é que foi isso, para relembrar. Vamos lembrar. Era setorial, né? Na verdade, a empresa é como uma linha de montagem, na verdade, cada setor. Então, começamos com o setor da desmontagem, depois o setor da manta, o setor do aço, o setor dos vidros e da montagem final. Então, o que é que acontece? Cada funcionário era identificado pelo número do setor e pela camisa da semana. Então, para o funcionário todo dia não vir com a mesma roupa, tinha na manga o 2 da segunda-feira, o 3 da terça-feira, o 4 da quarta-feira. Então, o funcionário uma camisa por dia para justamente não entrar no carro do cliente, não passar nenhum tipo de sujeira para o veículo. Legal, muito legal. Então, a gente tínhamos na época essa divisão, o setor, e pelo dia da semana. E, na verdade, nós fizemos uma referência a isso nacional. Foi uma coisa criada por a gente na época, né? Foi pensado nos mínimos detalhes. Porque o mercado de blindagem, na verdade, a gente hoje não vende preço. Nossa empresa vende valor. Então, a nossa clientela ela tem que saber o que está pagando, né? Como eu sempre digo, não é fácil. Se fosse fácil, não tantas blindadoras já tinham fechado nesse curto período que eu estou há 12 anos. Já fecharam várias empresas, né?
porque não paga a conta um preço barato de blindagem. É um mercado que é difícil, a mão de obra é cara, é escassa. Né? O mercado é específico. É um mercado específico e nós contamos hoje com mais de 100 colaboradores na nossa empresa. É um número elevado para uma blindadora, mas é para a gente tentar manter o controle de qualidade da empresa. Marcos, falando agora de mercado, já que você tocou nesse assunto aqui, como é que está o mercado de blindagens no Brasil, né, no Ceará? Eu sei que você abriu agora em Belém do Pará, né, tem uma Prestige em Belém do Pará, e assim, por mais que seja difícil, você vem expandindo, né? Isso. Qual é o segredo também da Prestige em relação à expansão? O que é que você tem de planos também para a empresa? Mas a princípio eu queria entender como é que é esse mercado. Eu sei que quanto maior é a sensação que a gente tem, quanto maior a insegurança, mais pessoas demandam por blindagens, né? Mas quando está em momentos assim mais pacificadores, né, na sociedade, diminui, o mercado é retraído, enfim, fala um pouquinho do mercado para a gente entender como é que é esse mercado, os números desse mercado. O mercado nacional é crescente o número de blindados por mês, pela violência, né? E o Nordeste hoje está entre o terceiro e o quarto maior mercado de blindagens do Brasil. O mercado maior, logicamente, é São Paulo, o segundo é o Rio, o terceiro é Fortaleza, Recife fica em quarto lugar, né? Então, existe uma crescente necessidade de blindar seu carro pela violência. E quando fica um mercado mais pacificado, que está difícil estar pacificado nos últimos 12 anos, que é o que eu estou, mas quando tem um mercado um pouco mais ameno na violência, o cliente do carro blindado sempre vai ter o carro blindado, porque se acostumou com o carro blindado. É a necessidade de ter o ar-condicionado. Sente até uma dependência, né? É como se tivesse o ar-condicionado. Você não anda mais carro sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. No passado, a gente andava com carro... Até o automático também, hoje ninguém quer mais o mecânico não quase. Não quer mais. Né? Então, é como se tornasse uma dependência. Você está, às vezes, você está no celular, você para no sinal, aquela sensação de segurança. Que quem pode sempre vai ter esse carro blindado. Então, um mercado que atualmente acho difícil reduzir, pelo contrário, de 2023 para 2024 aumentou o número de blindagem em torno de 15% no Brasil. Quantos carros blindados foram em 2024? Em 2024 foram mais de 34 mil carros blindados no Brasil. Então, esse mercado vem crescendo anualmente e a tendência de 23 para 24 deu 15%, no mínimo manter esses 15% no mercado. Tem algum carro específico que é mais blindado, Marcos? Alguma marca específica? Porque às vezes a gente comenta aqui sobre números gerais do mercado e a gente vê número de vendas de um carro específico aqui no estado do Ceará, ele, por exemplo, um Toyota Hilux, um Corolla, ele dispara em vendas em relação aos concorrentes. Tem algum nicho assim no blindado? Nesse nicho de carro, eu posso falar com relação a Prestige, né? No começo, o carro mais blindado era Corolla. Depois passou para o Compass, depois para o Commander, né? A Hilux SW4 sempre foi um carro que está entre os 5 carros mais blindados. Nunca foi o maior que blinda mais devido ao preço também dele. Sim. Mas atualmente hoje a Prestige Blindagem blinda mais carros BYD, né? Hoje a gente blinda mais carros BYD. E até uma dúvida aqui em relação ao BYD. Funcionamento dele continua 100%, o desenvolvimento 100%, não atrapalha nada. Tanto o híbrido como o elétrico, a gente blinda bastante atualmente. O motor já é muito forte, né? Exatamente. O que tem que ter mais cuidado, porque um operador pode morrer numa linha de montagem com um carro elétrico, né? Então tem os procedimentos, temos as luvas especiais, os carros são separados, né, por causa da bateria. Então, se você tem algum que a nossa empresa faz com relação a isso. Nós tivemos treinamento na Jaguar Land Rover, até porque tem carro elétrico também deles, então tivemos treinamento para justamente trabalhar com os carros dele. Isso a gente passou para as outras marcas. Então, das marcas premiums, obviamente aqui a gente blinda mais é Land Rover, né? E das marcas no mercado com preço menor, o que a gente atualmente blinda mais é BYD. É raro encontrar, mas aqui eu acho que um carro mais básico, popular, mais popular, é blindado também. É mais difícil. Mais difícil, mas acontece, né? E outro também detalhe, a procura muito é para o carro SUV, né?
Os carros sedã perderam muito devido aos carros serem baixos, então são os carros menos blindados, são carros sedãs. Então, com relação a carros com valor menor, tinha muito se blindava HB20, blindei muito HB20. Inclusive, eu recebi um HB20 lá na loja, estava até conferindo aqui, da Renata. E ela até acabou trocando outro HB20 que ela tinha com você agora recentemente, e ela trocou comigo lá na loja. Então, eu recebi um HB20 blindado pela Prestige. Então, a gente blindou já muitos carros dessas menor valor, mas hoje, como a blindagem ela aumentou, devido hoje, também... Até se você puder adiantar, uma média para blindar um carro, custa quanto, Marcos? Vamos lá, a média de um carro desse mais ou menos seria na faixa de uns 70 mil reais. 70 mil, né? Carros maiores, carros com homologação, Land Rover são carros com média de 120 mil reais, a blindagem. Certo. Garantia de quanto tempo que se dá da blindagem? Lá, a garantia com relação a vidros é com relação à delaminação. Depende do fabricante. Mas temos de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos. Então são... E com relação então você usa fabricantes diferentes. Diferentes, na verdade. E só para deixar claro assim para o público, né? É a garantia do veículo em relação à delaminação, mas a proteção continua durante toda a vida. Após a garantia do fabricante de vidro, o carro vai funcionar blindado. Mesmo quando você compra uma televisão, tem 1 ano de garantia, mas dura 5, 10 anos. A blindagem também. Quando é blindado, sempre será blindado. O que deve ser feito é anualmente, fazer uma revisão, como igual a carro. O pessoal acha que é só blindar e levar. Não. Carro blindado tem que ser feito manutenções periódicas, de preferência 1 vez por ano. E a Prestige, ela tem justamente, a gente trabalha como uma montadora mesmo. Você tem seu manual onde a gente realmente obriga o cliente a fazer as revisões periódicas, porque com as revisões periódicas você visualiza se o carro tem algum problema com relação à borracha ressecada, se tem alguma infiltração. Você tem que saber com o carro como é que ele se encontra, né? É uma revisão, até porque a gente faz um plano, um preço bem legal para o cliente, para ele não deixar de fazer revisões anuais. Legal. É muito importante. Porque o vidro blindado ele é muito caro. O cliente, às vezes, ele não sabe o que é uma delaminação. Então, ele fica usando, chega o cliente lá na Prestige, mas passou 1 mês a garantia. Não tem culpa. A garantia quem dá é o fabricante. Então, na verdade, nós fazemos o quê? Tentamos levar o cliente anualmente para a gente ficar olhando esse detalhe do carro. Marcos, perdão, pode concluir. Como se diz, a garantia quem paga é a fábrica. A nossa empresa não paga nada. A gente só faz a montagem do serviço. Sim. Agora, aproveitando assim, falando de vidros, né? Eu recebi um vídeo do Alessandro, onde alguns vidros são testados com tiros e tal. Inclusive, enquanto a gente está conversando aqui, e o Carlos vai fazer a edição desse nosso bate-papo, ele vai estar colocando essas imagens aí, algumas outras da Prestige. Mas eu queria saber de ti, assim, qual é a resistência de um vidro desse em relação a tiro? Existe alguma arma de fogo que possa furar uma blindagem dessa? Na verdade, o nível 3A, que é o máximo permitido para o uso civil, o nível 3A ele vai até o 44. Então, o 44 seria a arma de fogo mais forte. 9mm, .40, tudo está nesse perfil do nível 3A. Única arma que realmente a blindagem não vai segurar é fuzil. Tá? Então, o fuzil não está dentro do nível 3A. Acima do nível 3A só para as autoridades ou para o Exército. Marcos, agora vamos entrar aqui na questão de mitos e verdades, tá? Que eu estava conversando aqui com você antes. Eu fiz uma viagem, sofri um acidente na viagem, né? E depois, conversando com o meu corretor de seguros, ele disse: rapaz, você é louco, fazer uma viagem longa dessa, no carro blindado, um acidente, você poderia ficar preso dentro do carro e não ter socorro na hora. Enfim, é mito ou é verdade que você, no caso de acidentes, ficar dentro de um carro, você pode ficar lá trancado e ninguém lhe socorrer nem lhe tirar de dentro? Não, isso aí é um mito, né? Na verdade, hoje, até pela violência nas estradas, eu até aconselho a andar de carro blindado nas estradas. Você vai para um Guaramiranga, você vai para o interior, tem hoje assalto nas estradas. Eles colocam objetos na estrada para você parar o carro, rasgar o pneu para evitar você que pare para lhe assaltar. Então, o carro blindado, ele não tem nenhum problema de ser utilizado dessa maneira. Inclusive, o que eu aconselho é quando você for pegar uma estrada, você destravar as portas. Mas nunca aconteceu o problema de você ficar preso a um carro blindado. Nunca aconteceu, Nunca aconteceu. Então é mito mesmo. É mito. Né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros, já fizemos treinamentos no passado para
no caso, como carro normal, eles vão chegar com o material para cortar a lataria do veículo. O carro blindado... Isso acontece com outros carros sem ser blindado também, sem né? ser blindado. Então, o treinamento com carro blindado, o Corpo de Bombeiros é apto para resgatar qualquer vítima num carro blindado. Até porque, num acidente, vai destravar as portas. Acredito que o seu carro deve ser destravado. Destravou. Então, pronto, mas é para se destravar. Agora eu estou tomando um cuidado, né? Estou viajando já com as portas destravadas. Se houver uma necessidade de emergência, eu travo, mas eu estou já viajando pela destravada. Se for feito na vai abrir as portas. Vai abrir, né? Vai abrir. Tá certo. Entendeu? Então, o cliente pode ficar tranquilo que ele pode viajar com toda a segurança. Show de bola. Pedro, quer fazer alguma pergunta, Pedro, aí? Eu ia perguntar também se você tem uma loja de carros além da Prestige, né? Como é que você usa isso, assim, a seu favor, uma tática de mercado que você usa, recebe o carro seminovo na troca da blindagem, como é que funciona, Marcos? Vende muito carro blindado usado? Também? Vendemos também. Então vamos lá para a trajetória. Nós começamos a vender carro em 1990, na verdade. Em 93 nós colocamos a Monte Car Veículos, que se transformou no endereço era a Avenida Antônio Salles, em frente ao Colégio Salesiano. E um pouco na frente a gente foi ali para a Senador Virgílio Távora, que é a Monte Car Veículos. E lá o nosso público maior é com carro blindado, novos e seminovos, né? Então, o mercado de carros blindados usados é um mercado que vem crescendo também pela violência, né? Então, e todos os carros que nós pegamos lá, mesmo que sejam blindados por outras empresas, a gente faz questão de fazer uma revisão até para verificar se realmente os carros estão blindados. Porque pode ocorrer de algum problema e o cliente compra no nome da Monte Car, no caso. Então, o que nós estamos vendendo é a segurança do cliente. Então, todos os carros que são comprados na nossa loja passam antes por uma revisão na Prestige, para dar mais segurança ao cliente. Legal, Marcos. Agora, também entrando aqui mitos e verdades, mas eu acho que essa talvez seja até mais um pouco de verdade. O carro vai ficando mais velho, mais usado e blindado. É mais difícil de vender? Se o carro blindado, após os 5 anos de uso, ele vai ter mais dificuldade. Até 5 anos, eu diria até os 3 primeiros anos, ele não perde muito não na blindagem. Pelo contrário, quando o carro é novo, ele tem ágil porque ele é um pronto entrega. Carro novo. Sim. Carro com 1 ano, pouco rodado, também vai perder quase nada de uma blindagem. E carro blindado depende da situação de quilometragem. Se você pegar um carro blindado, por exemplo, um Corolla, que é um carro muito bom de blindar, um carro com 5 anos de uso, você vai agregar alguma coisa ainda na blindagem, né? Agora, obviamente, se você pegar um carro com 2 anos de uso, com 100 mil quilômetros, vai ser difícil. Até porque eu acho que o cara que compra um carro mais usado, ele não está tão preocupado também em ter um carro blindado, ou ter um carro blindado, né? Exatamente. Já se preocupa com o custo de manutenção. Exatamente. Né? Então, é importante você, quando comprar um carro blindado, escolher uma empresa para comprar um carro blindado e que essa empresa procurar saber se ela fez uma revisão em alguma blindadora para a pessoa ter mais segurança. Porque o revendedor de carro ele tem que também saber que quando vender um carro blindado, ele está participando de uma venda de um carro que é controlado pelo Exército. Então, se esse carro, porventura, aparecer com algum problema com relação, vamos analisar que passou um tiro, a empresa vai ser responsável, não só a blindadora, mas a empresa que vendeu. Então, sempre digo para lojistas, mas venda carro blindado, mas com responsabilidade. Tente fazer uma revisão do seu carro, ou na Prestige, onde seja do interesse da loja, mas que não venda um carro achando que o carro está bom sem pelo menos ter passado por uma revisão. Marcos, no Ceará, né? E Fortaleza principalmente aqui, que é onde eu acho que tem uma maior fatia de carros blindados. Quantos carros são blindados no mês? Você sabe dizer esse número? Ou da da Prestige, se puder abrir? Tá. Eu vou dar mais ou menos, acredito eu que o mercado deva blindar alguém em torno de 100 a 150 carros mês. É isso tudo. Acredito que os números... Porque se blinda não só para cá, se blinda também para fora, né? Ah, tá certo. Né? Então, daqui você blinda o quê? Para o Piauí, Maranhão? Na verdade, a nossa empresa, até falei, nós abrimos a nossa filial em Belém, né? No mercado de Belém, a gente já vem atuando há mais de 10 anos lá e abrimos hoje uma loja conceito, bem situada em Belém, onde a gente já entrega o carro blindado pronto entrega. Inclusive tem um vídeo aí também que vai estar passando da loja de Belém, tá? Pronto. Nós inauguramos essa loja em agosto,
Na verdade, nós já temos uma clientela seleta lá em Belém, e nós, além de vendermos o carro zero ou usado blindado pronta entrega, nós também fazemos a manutenção dos nossos carros em Belém. Então, o cliente de Belém ele já fica seguro de comprar e já ter o pós-venda garantido. Se alguém tiver em uma cidade mais próxima de Belém, também leva para Belém. Mas nós trabalhamos também, nós temos lado comercial também em Salvador, né? Salvador, Recife, Belém. Então, a gente vende, na verdade, o Norte e Nordeste. Piauí, o Maranhão, o Rio Grande do Norte. Então, se você chegar na Prestige hoje, mais de 50% da nossa produção é para fora do estado. Para fora do estado, né? Exatamente, mais de 50%. Ou seja, hoje. Mais de 50 carros vão para fora do estado do Ceará. Com certeza vão. Né? Por mim e provavelmente por outras blindadoras. Quanto tempo demora uma blindagem de um veículo? Comprei um carro, 0 km, quero blindar, quanto tempo? No nosso contrato são 30 dias úteis. Né? É o prazo que a gente pede de contrato. Às vezes a gente entrega antes. Carros mais simples a gente consegue entregar antes. Mas carros com tecnologia mais avançada, a gente pede 35 dias úteis. Nos carros Land Rover, nós pedimos 35 dias úteis. Porque é um carro que você geralmente vai para outro estado e tenta fazer uma atenção, inclusive, maior, porque a distância pós-venda é mais complicada. Então, a gente pede de contrato 35 dias úteis. Show. Marcos, algum detalhe assim, você que está no dia a dia, algum detalhe que você acha importante ressaltar aqui sobre carros blindados, algum cuidado para quem tem carro blindado, o que ele deve fazer, o cuidado que ele deve ter com relação a vidros ou qualquer outro item do carro especificamente? O carro blindado, eu sempre digo, ele tem que estar fechado, né? Porque às vezes o cliente pega carro e fica abrir o vidro para ficar fumando ou para... Então você está com um carro blindado que não é blindado. Então você tem carro blindado é para estar fechado. O carro você tem que abrir os vidros. Eu vou abrir o vidro, vai prejudicar os amortecedores. Não, você tem que abrir, mas abrir no local correto, dentro de um shopping. Abertura de vidro, aproveitando só, perdão. É um problema que às vezes o vidro não sobe, você tem que estar empurrando o vidro também. O maior problema de blindagem, obviamente, são os vidros. Então na verdade, você pode ter 2 vidros ou 4 com funcionamento. Eu sempre indico para o cliente ele fazer apenas os dianteiros. Então você vai ter 4, em vez de ter 2, vai ter 4 problemas no futuro. Então, mas quando você faz uma revisão anual, um amortecedor de porta, eles podem chegar a durar 3 anos, né? Depende do funcionamento. Também tem que funcionar, você também não pode não funcionar, não, também pode dar problema, igual a carro. Se você não usa o carro, ele vai dar problema, Sim. Então você tem que usar. Então, o único cuidado realmente com isso, com o carro blindado, é você manter sempre o seu carro com revisões em dia, né? Tentar, como igual a carro normal, se você está andando no carro blindado, nunca parar o carro muito próximo do carro que está na sua frente para ter uma distância para uma fuga, né? E sempre manter o carro com os vidros fechados. Eu acho que mais do que... E viajar tranquilamente com o seu carro blindado. Pode viajar. Pode viajar também. Eu fiz até, depois do acidente, eu já fiz uma outra viagem, né? Fui daqui Fortaleza a Natal e aí eu tomei a precaução, né? O meu amigo Lenny Epson me recomendou ter cuidado. Eu viajei com as portas destravadas. Pronto, né? Mas não é necessidade de uma emergência, ali atento para travar. Mas ele vai destravar, com certeza. Vai destravar, né? Não tem... E Marcos, ele voltando só um pouquinho ao assunto de mitos e verdades, que até uma discussão aqui que eu tive com o papai uma vez, bater a porta com o vidro aberto, trinca o vidro? Pode quebrar o vidro. Pode trincar. Na verdade, eu trinquei um. O pessoal tem que entender que o vidro, ele é feito, o vidro blindado, ele é feito de vidro, ele quebra. Eu imaginei que fosse muito resistente o vidro. Não. Eu tranquei a porta com o vidro baixo. O vidro blindado, ele pode quebrar uma pedra na estrada, ele pode dar aquela... Vai trincar, não vai... Não, ele não vai passar. Não vai perder a blindagem. Não vai perder, mas ele vai trincar. Se você jogar uma pedra, ele vai quebrar. Um pedaço de pau bater, ele vai quebrar. Ele não vai passar a bala. Porque Sim. Tem muita gente, mas se não aguentou uma pedra, como é que vai aguentar uma bala? Pois é, porque o material que é feito, o vidro blindado é vidro, ele vai quebrar. Ele não pode passar bala. Isso ele não vai passar. Nesse caso específico aí do vidro, eu tinha avisado a família inteira, não bate, menos a mim, não bate a porta do carro com o vidro baixo. Não preste atenção. Aí quando eu chego lá, o vidro trincado. Não é barato não, vidro. Não, é caro. Né, cara? Na verdade, são poucos fabricantes de fábricas de vidro no Brasil e hoje o preço do vidro é atrelado ao dólar.
né? Sim. Então, mas por que aumentou tanto? Por exemplo, a nossa empresa, ela é vendedora exclusiva da AGP. A AGP é o maior fabricante de vidros blindados do mundo, né? Então, nós temos a exclusividade dos vidros no estado do Ceará. Aliás, a AGP não tem exclusividade em nenhum local do mundo, apenas aqui no Ceará com a nossa empresa. Parabéns. Estamos há 10 anos com exclusividade com eles e, obviamente, para ser um exclusivo de uma empresa do porte de uma AGP, você tem que cumprir várias coisas, como processo, você tem que cumprir a quantidade de vidros comprados por mês, então você tem uma série para manter essa garantia. Então, com relação a vidro, é muito importante também a escolha da marca dos vidros que vão colocar no seu carro. Não é só a blindadora, você tem que escolher o fabricante também, né? Então, a gente tem na nossa empresa, a AGP, com a maior fabricante, com certeza são vidros melhores, que são de policarbonato, porém existe uma garantia menor, por causa do produto que é executado a produção do seu vidro, que é policarbonato. Vidros com garantia de 10 anos, aí nós trabalhamos com a Serglass, que é uma empresa hoje homologada na Toyota, na Volkswagen, que é uma empresa do porte, um porte grande também, que é o que quebra uma empresa de blindagem é o fabricante de vidro. Então é muito temerário você hoje colocar vidros nos seus carros de empresas recém-criadas. Eu sempre digo, o barato vai sair caro. Então, você tem que entender que o vidro é parte principal do seu carro blindado. Então, nada como escolher empresas com solidez, com empresas grandes, não só a blindadora, fabricante de vidro, é muito importante. Porque quando você vende um carro blindado, a garantia é do fabricante, não é só da blindadora. A blindadora vai ter a participação, obviamente, no futuro, em uma causa judicial. Mas lembre-se que no todo contrato, quando você lê, você vai ver quem é o fabricante. A sua garantia é o fabricante. E eu sempre digo, cuidado com preço, porque preço não quer dizer o futuro, né? Então é muito importante fabricante. Procure empresas que trabalhem com fábricas grandes. Marcos, eu falei aqui no início do podcast que a gente tinha muito orgulho, né, de apresentar aqui a Prestige, porque conhecemos primeiramente você como empresário, né, filiado do Cindivel já há muito tempo, eu já perdi a conta de tempo que você é filiado ao Cindivel, mas principalmente pela responsabilidade com que você trata o seu negócio, os seus clientes, os processos são bem definidos, transparência para quem chega lá, quiser ver como é que é o processo, tá disponível na internet também, né, Marcos? Eu recebi alguns vídeos aí. Isso. Então, eu quero lhe parabenizar porque você tem crescido em um mercado, como você falou no início, que muitos entram e depois saem, né? São poucas as empresas que permanecem e crescem também nesse mercado. Então, parabéns. Recomendo para quem quiser blindar o carro, ir na Prestige. Eu conheço o processo de perto e conheço as pessoas que estão por trás do negócio, né? Então, parabéns, viu, Marcos? Eu agradeço. Nós já estamos chegando à marca de 5 mil carros blindados, né? E a gente sempre com transparência. Eu sempre digo para os meus colaboradores, se não fechou dessa vez, o cliente vai voltar um dia, porque ele vai querer experimentar a Prestige. A gente não tem como ficar no mercado de preço, porque a minha estrutura não compete trabalhar com preço. Eu trabalho com valor, né? E a nossa estrutura é feita justamente para dar um pós-venda no futuro. Se você pensar que está pagando mais barato 5 ou 10 mil reais numa blindagem, lembre-se que essa empresa no futuro pode não estar lá para lhe atender. E a Prestige, nós estamos já com blindagem há 12 anos e estamos com 30 e poucos anos vendendo carro. Então, se eu fechar a Prestige, eu tenho que me mudar da cidade. E vão bater lá na loja. Então, eu sempre digo, quem trabalha com blindagem, não vai ter a perfeição, não vai ter. Eu nunca vendo a ilusão para o meu cliente. O cliente diz, mas Marcos, não vai ter problema, não. Nunca vou dizer isso para o meu cliente. Vou dizer que, se tiver problema, a Prestige vai estar lá para resolver seu problema. Se eu não conseguir resolver o problema, saiba que eu vou ter uma solução. Eu vou arranjar um outro carro para o cliente, mas ele vai sair satisfeito. E o principal, como qualquer negócio, é o pós-venda. Então, eu sempre passo que a honestidade, a sinceridade, a transparência no ramo de carro, que eu comecei há mais de 30 anos, foi o quê? Sempre para falar a verdade para o cliente. Não esconder, ninguém precisa estar enganando para crescer. A gente cresce
com pós-venda, com atenção, com fidelização dos seus clientes. Isso é que eu tento passar para a equipe. Marcos, como você bem disse, né, sempre vai ter algum problema. Isso. Mas vocês procuram, devido aos processos que vocês utilizam, né, na montagem, na desmontagem, enfim, no procedimento todo de blindagem, você minimiza muitos problemas, Sim, né? Você acaba tendo menos problemas que outros, né? Com certeza. E quando, se porventura tiver, está lá para resolver. Exatamente. É Nós isso? temos um controle de qualidade muito bom. Como você trabalha com 3 engenheiros, trabalha com uma equipe grande no pós-venda. O problema é quando acontece, a gente tenta puxar para dentro, documenta, tudo com documento, se documenta qual for o problema, o fabricante, porque às vezes dá um problema num lote de amortecedor, de porta. Uma cola que chegou com um lote vencido, porque infelizmente a gente compra de fábricas. Sim. E já passamos por alguns problemas, mas a gente consegue detectar, porque existe processo. Então, uma época dessa tinha empresas fazendo propaganda que era normal infiltrar na chuva carro. Não é normal. É errado. Se aconteceu, foi por alguma falha no processo de blindagem. Sim. Na verdade. Então, esse processo pode ter uma falha do operador, pode ter uma falha com relação ao material executado, uma cola, algum problema. Mas não é comum ter problema com infiltração. Mesmo com essa chuva grande, vai aparecer? Vai. Se disser que a gente nunca teve problema, eu não minto. Teve problema? Teve. Mas a gente consegue detectar. Sim. Onde foi a origem do problema? Quem foi o operador? Porque tudo é documentado. Quem foi o operador que blindou teu carro, quem foi o vidraceiro, quem foi o eletricista, tudo nós temos no nosso sistema. Então a gente consegue visualizar o profissional que está nos dando mais problema. Então a gente consegue, no futuro, em caso de uma substituição de material humano, detectar quem foi nos últimos 24 meses o vidraceiro que quebrou mais vidro, o operador dos carros de retorno. Então a gente tem reuniões semanais onde todo o processo é filmado e é passado para os operadores. Então é esse o grande diferencial da Prestige. Nós temos um setor diferente da blindagem. Porque o que acontece? 90% das blindadoras, quem vai corrigir o problema do carro é o que executou o teu carro. Então ele nunca vai dar o braço a torcer que foi o erro dele, né? Então lá na Prestige nós temos 2 áreas, a Prestige Blindagem e a Prestige Serviço. São 2 gerentes separados, onde o gerente da blindadora ele ganha pela produtividade e por menos problema, menos defeito, na verdade. O gerente de pós-venda, ele vai procurar problemas que aconteceram nos nossos carros, para justamente melhorar o processo. Então, na verdade, é um tentando melhorar o setor do outro, mas diferentes. Legal. Parabéns. Né? É muito importante isso. Você tem que encontrar onde pode melhorar. Então, a gente, dentro do mercado da Land Rover, hoje são apenas 7 empresas homologadas no Brasil. Das 7, nós estamos no ranking entre as 3 que menos problema dá nos carros Land Rover. Isso aí é uma coisa muito difícil acontecer. Né? Marcos, curiosidade agora. Algum carro que tenha sido único, que tenha passado por lá, que você já blindou? Não, esse carro aqui eu só fiz. Um carro desse aqui foi blindado, tem um grau de dificuldade disso, daquilo outro. Tem alguma coisa assim? Não. Os carros, né? Nós já blindamos mais de 5, pelo menos, de cada modelo desse específico. Os carros mais difíceis de blindar são os carros com maior grau de dificuldade, os carros mais valor elevado, mais tecnologia, né? É uma Range Rover top de linha, que não é mais a Vogue, né? A Range Rover hoje, autobiógrafo, você vai ver carros blindamos carros de mais de 2 milhões lá. Então, o valor do carro sempre dificulta mais pelo valor. Por quê? Porque qualquer problema que der num carro desse vai custar mais do que o preço da blindagem. Então, são carros que são feitos com mais cuidado, com mais atenção. Todos são feitos da mesma maneira, mas são carros com o poder. A blindadora é responsável. Você mexe na parte elétrica de um carro desse e der problema, quem é culpado? É a blindadora. Então, você está trabalhando com um carro de 2 milhões de reais. Né? Então, sempre o pessoal às vezes diz, mas tu é doido, é? Eu digo, rapaz, já estou no negócio, não tem como eu sair mais.
Mas eu tento, na verdade, aprimorar. E aí, a partir do momento que você aprende a fazer a primeira vez, a segunda vez, a já terceira fica mais vez, já fácil. fica mais fácil. E né? o nosso mercado Você hoje conquista o público. é mais o prêmio, né? Pelo valor que a gente tenta passar para o cliente. Então, como você me perguntou anteriormente, carros mais simples blindam? Lá não, mas pode ser que esteja nas outras blindadoras. Sim. Porque o nosso público, justamente, a nossa empresa hoje é referência no Norte Nordeste de prêmio. Então, a gente pega carros valores mais elevados. Na nossa linha, você vai ver muita Porsche, muita Land Rover, X5, X6, GLE, G63, você já começa a ver carros de nível maior. Por quê? O mercado viu que a nossa empresa não é igual das outras. Então, a gente entrou num nicho de mercado onde as outras não vão estar. E aí a gente está tentando, justamente, mesmo nesse mercado, sobreviver, porque não é fácil pela quantidade de funcionários que nós temos hoje na empresa. O mercado hoje é um mercado hoje difícil de ser trabalhado. A mão de obra é muito difícil, é escassa, porque vendedor de carro, como eu lhe falei anteriormente, todo mundo consegue vender carro. Hoje, esses garotos que estão vindo da nova geração que vende carro de 18 anos, com a tecnologia, hoje, tem muitos vendedores hoje muito bons, novos. Nossa geração já está ficando para trás, na verdade, já na venda de carro. Mas o Pedro hoje é um exemplo, um cara novo vendendo carro. E com blindagem a gente começou a justamente separar. Você tem que formar muitas vezes. A gente forma a mão de obra, né? Um treinamento, um curso, trazendo pessoas de fora para reciclar. A gente está hoje com 2 pessoas de São Paulo que nós estamos para reciclar a nossa empresa, para tentar atingir o máximo de, não vou dizer perfeição, que é muito difícil fazer a perfeição hoje numa blindagem, mas é tentar entregar o carro mais próximo do original. Legal. Marcos, a gente está chegando na reta final aqui do podcast. Vai só pedir para o pessoal se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Sempre eu esqueço, ele me lembra, né? Mas é até importante que vá no final, porque você só vai dar o like se gostar mesmo, né? Se não gostar, não dá o like não, mas se gostar, vai lá. Aí, se tiver alguma sugestão de tema para a gente abordar ou algo do tipo. O Marcos já deu um tema aqui antes, deixou né? um tema, exatamente. Já deu um tema muito legal, gostei, vai ser aplicado. Isso. Viu? Mas a gente está chegando na reta final e a última pergunta que a gente faz para todos que passam por aqui é qual a garagem dos seus sonhos? Eu sei que você, na sua garagem da Prestige, passa carro de 2 milhões, passa carro de todo tipo lá, né? Carros caros, mas você tem algo específico em sua mente que você gostaria de ter ou já teve? Everton, atualmente eu só quero entregar os carros dos meus clientes o mais perfeito possível. Mas na minha juventude, o carro que mais... o meu sonho era um Escort conversível. Sim, lembro. XR3. XR3, pronto. Esse aí foi o carro dos meus sonhos, que eu tive o prazer de ganhar do meu pai quando eu passei no vestibular. Olha aí. Então foi aí que eu comecei a vender carro. Foi quando eu ganhei esse XR3, não passei 6 meses, botaram dinheiro no carro, vendi, com dinheiro eu comprei mais 3 carros. Olha aí, chegou onde chegou. Comecei a vender carro dessa maneira. Mas foi o primeiro carro, foi o que eu tive mais aquela vontade de passar no vestibular. Na nossa época, na verdade, só tinham 3 vestibulares, né? Era estadual, federal, Unifor, e o papai colocou para os filhos. Só pode escolher o carro se passar nas 3 faculdades naquela época. E aí eu estudei bastante para ter esse meu sonho realizado. E aí foi justamente quando eu passei nas 3 faculdades, ele me deu esse Escort XR3 conversível. Legal. Obrigado, Marcos, por ter vindo. Eu que agradeço. Tá aqui com a gente também. Muito obrigado também. Valeu. É um prazer participar aqui do programa de vocês. Se eu puder atender no futuro, fique à vontade. E o dia que você quiser tomar aquele nosso cafezinho lá novamente, ver que as coisas já mudaram daquela época para cá, já melhoraram, na verdade. O grau hoje de excelência já melhorou. E eu convido a quem quiser, dos seus ouvintes, quiserem marcar para tomar um café, conhecer a Prestige, é um prazer. Não precisa fazermos um negócio, mas pelo menos conhecer já é importante. Legal. E será um futuro cliente, se não for dessa vez. Então, só agradecer a sua presença aqui, Marcos. Foi muito bom lhe ouvir, muito bom atualizar aí em relação ao que mudou e como funciona o mercado de blindagem. E agradecer a todo mundo aí que está escutando, que está assistindo o podcast. E muito obrigado. Até uma próxima. Até o próximo episódio. Obrigado. Um abraço a todos.